Pessoal, tudo bom com vocês? Eu me chamo Pedro Guedes, sou estudante de ensino médio. Estou aqui para falar sobre o tecido epitelial, tá bom? Que faz parte do estudo da histologia. Então vamos começar aqui. Eu fiz esse resumo aqui no Samsung Notes, tá bom? Então tudo isso daqui foi feito por mim. E hoje eu vou falar do tecido epitelial, tá bom? Então vamos lá. Histologia, vamos entender o que significa isso. Vou começar aqui. A palavra aí, vamos separar essa palavra histologia em duas partes. Histo e logia. A parte da histo significa tecido. Logia, por sua vez, significa estudo. Então, é o estudo dos tecidos. É a ciência que estuda a estrutura e a função dos tecidos. Tá bom? A título de curiosidade, a histologia, juntamente com a fisiologia, que são duas áreas que são integradas, tem recorrência de 11,5% na prova do Enem, que é a principal prova do nosso país. Então, vamos hoje falar do tecido epitelial novamente. Você tem que também saber que existem quatro tipos de tecidos. Existe o tecido epitelial, tecido nervoso, tecido muscular e tecido epitelial. Não. Tecido epitelial, tecido conjuntivo, tecido nervoso, tecido muscular. Hoje eu vou falar tecido epitelial, tá bom? Então vamos começar aqui. O tecido epitelial ele tem origem nos três folhetos embrionários, que são a ectoderma, a mesoderma e a endoderma. A título de curiosidade, a ectoderma, dentre suas demais variadas funções, vai dar origem à epiderme, que é a camada externa da nossa pele. A título de curiosidade, na nossa pele tem a epiderme, derme e a hipoderme. Já a mesoderma, por sua vez, vai dar origem ao revestimento interno dos vasos sanguíneos, que são as veias e as artérias. Tá bom? Já a endoderma, por sua vez, vai dar origem ao revestimento da cavidade do intestino. A cavidade você entende por buraco. Então, o buraco intestinal ele é revestido por um tecido que teve origem na endoderma. Tá bom? Vamos agora entender as principais características do tecido epitelial. Primeira, ele é avascularizado, o que quer dizer que ele não tem vasos sanguíneos, não tem nem veias nem artérias. Portanto, a nutrição dele a gente diz que é por difusão. O que isso quer dizer? O tecido conjuntivo subjacente, ou seja, o tecido conjuntivo que vai estar abaixo dele, que é chamado de lâmina basal, ele vai permitir a passagem de nutrientes do tecido conjuntivo para o tecido epitelial. E é assim que essa região é nutrida, tá bom? A lâmina basal ela é permeável, ou seja, ela permite os nutrientes que passem pelo fato dela ter vascularização, ou seja, ela ter veias e artérias, tá bom? Vamos agora entender quais são as funções do tecido epitelial. São três. A primeira, de revestimento, e a segunda e a terceira é de secreção e absorção. Secreção e absorção vai estar incluso no mesmo tipo de classificação. Tá bom? Então, vindo agora para a classificação, nós temos epitelial, tecido epitelial de revestimento e tecido epitelial glandular, também chamado de secretor. Vamos falar de cada um deles. Tecido epitelial de revestimento tem esse nome porque ele reveste toda a superfície externa do corpo e nossas cavidades que nós temos. Cavidades são os buracos, ou seja, bucal, nariz, estomacal. E também existe uma classificação para a gente falar de tecido epitelial de revestimento. Tem simples, estratificado e pseudoestratificado. Vou falar de cada um deles. Se sobre a lâmina basal, que foi aquela camada que eu falei anteriormente, que permite a passagem de nutrientes, tiver apenas uma camada de células, a gente vai chamar esse tecido de simples. Tá bom? Se tiver apenas uma, simples. Se tiver mais de uma camada de células, a gente vai chamar esse tipo de tecido epitelial de revestimento estratificado. Estratificado porque são várias camadas, então diz que são estratos, divisões, né? Camadas. Também existe o pseudoestratificado. O pseudoestratificado, esse nome aqui, pseudo, você lembra de falso, né? Pseudo significa falso. Ele recebe esse nome porque, na verdade, ele é um tecido simples, que é formado, obviamente, por uma única camada de células, só que essa única camada de células possui tamanhos diferentes, tá bom? Então, o que é que acontecia? Antigamente, os cientistas eles pensavam que esse tipo de tecido era tipo estratificado. Só que aí desenvolveram posteriormente a microscopia óptica e a partir dela descobriram que é um tecido simples que tem tamanhos diferentes. As células possuem tamanhos diferentes, por isso que a gente chama de pseudoestratificado, tá bom?
Vamos agora entender as variedades do tecido epitelial. Vamos lá. O tecido epitelial de revestimento, ele... Vamos falar agora das divisões dele. Se ele for o pseudoestratificado, qual a função dele? Ele vai secretar muco. Ele vai liberar o muco e vai remover partículas do ar com a ajuda dos cílios. Portanto, os cílios e o muco vão remover as partículas do ar, como poeira, impurezas, tudo isso. Já o tecido simples, ele é dividido em três subdivisões: o pavimentoso, cúbico e o prismático. O pavimentoso ele recebe esse nome porque ele vai favorecer a difusão de nutrientes. O cúbico tem função excretora, secretora, absorvente. E o prismático tem função de absorção e remoção de partículas, tá bom? A absorção vai ser realizada no intestino e remoção de partículas na traqueia, juntamente com o tecido pseudoestratificado, que ele vai remover partículas do ar. Já o estratificado, ele é dividido em dois tipos, o pavimentoso e de transição. O pavimentoso, ele que é que ele vai fazer? Ele vai pegar as células mortas impregnadas pela queratina, que é um tipo de proteína da nossa pele, e vai pegar essas células mortas e vai formar uma barreira contra a penetração de micro-organismos. Então é por isso que nossa pele ela, ela serve de proteção contra micro-organismos, porque esse tipo de tecido ele vai ter as células mortas que vai formar uma barreira contra esses tipos de organismos. E também existe o tipo de transição, que como o próprio nome diz, vai variar de acordo com o estado do órgão. Se for um rim é uma coisa, se for a pele é outra, se for o intestino é outra. Vamos agora entender quais são os complexos de células que tem nesse tecido epitelial. Então, bora lá. Desmossomos são regiões que são preenchidas por glicoproteínas, ou seja, proteínas que são ligadas a carboidratos, com propriedades adesivas, ou seja, de conexão, de adesão. Já a zônula de adesão é uma camada densa, denominada placa do desmossomo, que é preenchida por filamentos do citoesqueleto, que fornece mais resistência a essa camada. Então a gente diz que tanto os desmossomos quanto a zônula de adesão estão integrados um ao outro. Já a zônula de oclusão, ela vai ficar no pico do tecido epitelial e vai ser ali, nessa região, onde as membranas plasmáticas das células se fundem. Então, por exemplo, imagine aqui. Imagine aqui uma célula, imagine aqui outra célula. Nessa região aqui da pontinha dessa primeira célula, vai ter a zônula de oclusão, que vai permitir que tanto a membrana plasmática, vou botar aqui uma cor diferente, tanto a membrana plasmática dessa célula se funda, quanto a da outro tipo de célula. Então, a zônula de oclusão tem essa função, tá bom? Deixa eu só voltar aqui, pronto. Os hemidesmossomos são semelhantes aos desmossomos, como o próprio nome diz, e vão ligar o tecido epitelial à lâmina basal. Então imagine aqui o tecido epitelial, deixa eu fazer em outra cor. Tecido epitelial, e aqui vai ter o tecido, a lâmina basal, e aqui vai ter o tecido conjuntivo. Os hemidossomos vão fazer o seguinte, eles vão pegar o tecido epitelial e vão integrá-los à lâmina basal. Então imagine que esses aqui são os hemidossomos. Vou colocar aqui hemidesmossomos, tá bom? As junções do tipo gap são canais de comunicações entre as células que vão permitir a passagem de substâncias. Então basicamente é isso que você tem que saber de complexo de células. Isso aqui obviamente não tem muita recorrência nas principais provas. Vamos agora falar de tecido epitelial de revestimento, vamos falar da epiderme. Na epiderme, ela é o tecido epitelial de revestimento, ela é o tipo de tecido epitelial de revestimento que é estratificado pavimentoso. A camada mais profunda dela é chamada de camada basal germinativa. Não sei o que foi isso aqui que colocaram, peraí, deixa eu apagar isso aqui, não sei nem o que é isso. Right arrow. E ela é responsável pela constante renovação da pele, tá bom? Então a camada mais profunda da epiderme vai fazer a renovação da pele. Caramba, aqui. Vai fazer a renovação da pele. Os queratinócitos são células
que são responsáveis pela síntese de queratina. Então, o próprio nome diz, são células citos. Célula, citocélula, queratina, queratina. Então, vou fazer a síntese de queratina, a produção da queratina. A queratina é um tipo de escleroproteína, que ao se acumular nas células, ela vai acabar matando-a. Então, é por isso que quando eu falei aqui daquele outro tecido, ó, deixa eu ver se eu acho ele aqui, pronto. Quando eu falei aqui de células mortas impregnadas pela queratina, que é o tecido estratificado pavimentoso, ele vai acabar matando as células dessa camada, e que vai gerar uma barreira contra os micro-organismos, tá bom? Na região da camada superficial, que também é chamada de extrato córneo ou camada córnea. Vai ter as células mortas que eu acabei de dizer. A função dela é de impermeabilidade, ou seja, não vai permitir a passagem de água, como eu disse, evitando perda excessiva de água para o meio, e proteção contra o micro-organismo, que eu também já falei. Melanócitos, parecido com queratinócitos, quer dizer, quase igual, né? Citocélula, melanina. São responsáveis pela síntese de melanina na região da camada basal. E a melanina é o pigmento de cor marrom escura que vai proteger contra os raios ultravioletas do sol que possuem ação mutagênica. Entre outras palavras, a melanina é uma proteína que vai proteger o nosso organismo do câncer que é emitido dos raios ultravioletas que existem no sol. Portanto, eu te disse que uma pele mais escura, pessoas de cor negra, de pele mais escura, possuem mais melanina, portanto, possuem mais proteção contra o sol, contra os raios do sol. Deixa eu apagar isso aqui de novo. E uma pele mais clara, por sua vez, tem maior chance de desenvolver um tipo de tumor que a gente chama de carcinoma, que é um tipo de câncer que representa 90% dos casos de pele que existem. Então, 90% dos casos que os dermatologistas diagnosticam são do tipo do carcinoma, tá bom? Estão associados a raios ultravioletas emitidos pelo sol. Eu também gostaria aqui de fazer um breve parêntese sobre a cor da pele, né? Então vamos entender o que acontece, porque tem gente que, como a pele branca surgiu. Ó, você deve ter aprendido em história, outra matéria, algum vídeo, que o primeiro tipo de ser humano que existiu possuía cor negra. Isso é verdade. A vida ela surgiu na África e depois os seres humanos foram migrando para os outros continentes, para a Ásia, para a Europa. Então, o que acontece? Naquela região ali da África, é muito quente até hoje. E aí, se a região é muito quente, é porque tem muito sol. E se tem muito sol, vai ter muita radiação. Se tiver muita radiação, seu corpo vai procurar mais proteção. Como é que ele vai procurar mais produção? Produzindo mais melanina. Bom, então, região na África ali, os indivíduos tinham muita melanina, por isso tinham cor negra. Já quando os indivíduos migraram para os outros continentes, quando eles foram para latitudes mais altas, o que é que eles perceberam? Cara, o que é que o seu corpo percebeu? Se você está indo para um lugar que tem menos radiação solar, você não tem por que produzir mais melanina da mesma forma que você estava produzindo anteriormente. E daí, se você produz menos melanina, você tem pele menos escura. Então foi daí que surgiu a pele branca, tá bom? Então, bem interessante isso. Vamos agora, já falei do tecido epitelial de revestimento, vamos agora falar do tecido epitelial glandular, também chamado de secretor. O tecido epitelial glandular ele recebe esse nome justamente porque ele vai formar as glândulas do organismo, tá bom? E ele é dividido em três tipos: glândulas exócrinas, glândulas endócrinas e glândulas mistas, também chamadas de anfícrinas, tá bom? Vamos falar de cada uma delas. As exócrinas recebem esse nome porque vão secretar seu conteúdo no meio externo, tá bom? Vão secretar ou na epiderme, que é a camada externa da nossa pele, ou no interior de uma cavidade do organismo. Exemplo: glândulas mamárias, glândulas sudoríparas, glândulas sebáceas. Então, as glândulas mamárias vão ser responsáveis pela amamentação de recém-nascidos, glândulas sudoríparas e sebáceas vão lançar o suor e o sebo na superfície externa do corpo, ou seja, na pele. Vão se localizar na derme, mas vão liberar o sebo e o suor na epiderme, tá bom? Isso aqui é muito interessante se saber. Eu coloquei também aqui que persiste a comunicação das células epiteliais com a superfície de onde vieram. Então, basicamente, o que é que vai acontecer?
vão ter ductos que vão unir a epiderme à derme, as glândulas sudoríparas e as glândulas sebáceas por meio da derme e da epiderme, tá bom? E também vai ter as glândulas salivares, que obviamente vão secretar a saliva na boca, que é a cavidade bucal. Já as glândulas endócrinas recebem esse nome porque vão liberar seu conteúdo na corrente sanguínea, no sangue, tá bom? Então lembra, endócrinas vão liberar no sangue. Já glândulas exócrinas vão liberar ou na epiderme ou no interior de uma cavidade do organismo, tá bom? Voltando aqui. E quais são essas secreções? Geralmente são hormônios que, obviamente, têm função reguladora. Hormônios têm esse tipo de função. Hormônios também são proteínas. Exemplos de glândulas endócrinas são a tireoide e a hipófise. E aquela comunicação que havia no tecido. Caramba, como é que eu faço para botar isso aqui de volta, velho? Ah, não sei, depois eu faço. Tá. A comunicação que havia por meio de ductos no tecido, nas glândulas exócrinas, ela vai desaparecer e as células das glândulas vão se dispor ao redor dos capilares sanguíneos que vão levar a secreção por meio do sangue. Tá bom? Então, os capilares sanguíneos vai ser a região onde vai ser liberada a secreção das glândulas endócrinas. Justamente porque a comunicação vai desaparecer nesse tipo de glândula, tá bom? Então, daí que vem a origem das glândulas endócrinas e das glândulas exócrinas. Também temos as glândulas mistas, também chamadas de anfíctinas, porque recebem esse nome porque tem ambos os tipos de secreção, parte endócrina e parte exócrina. Eu dei um exemplo aqui principal, que é o pâncreas. A parte exócrina do pâncreas, ela é responsável pela produção do suco pancreático, que tem um papel importante no processo de digestão. Já a parte endócrina vai produzir os hormônios insulina e glucagon, que são lançados no sangue, ou seja, na corrente sanguínea, e participam no controle da glicemia, que é o nível de açúcar no sangue, tá bom? Cara, basicamente é isso que você tem que saber de tecido epitelial. Obviamente, você não precisa saber tudo, mas esse aqui foi só, como é que se diz, uma aula mais detalhada para você, tipo, ter em mente o que é que acontece nesse tipo de tecido. Eu espero que você tenha gostado dessa aula, tá bom? Se você gostou, deixe seu like aí.